Olá, família! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, Palavra de Jesus, e a nossa série sobre Gênesis. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 6, um momento de virada drástica na história da humanidade. É um capítulo que nos fala sobre a tristeza de Deus com o rumo que a sua criação tomou, mas também sobre esperança e um novo começo. Então, prepare o seu coração e vamos juntos explorar essa passagem tão importante. A história começa com a humanidade se multiplicando pela terra. Gênesis 6 nos conta algo intrigante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Existem muitas interpretações. Alguns acreditam que eram anjos que abandonaram sua morada celestial. Outros sugerem que se refere à linhagem justa de Sete, filho de Adão, que começou a se misturar com a linhagem de Caim, que era marcada pela desobediência. Independentemente da identidade exata, o ponto central é a mistura e a corrupção que se espalharam. Essa união resultou em uma geração descrita como gigantes ou nefilim, homens poderosos e famosos na antiguidade. No entanto, essa fama não era necessariamente positiva. A situação na Terra piorou a um ponto crítico. O versículo 5 é um dos mais fortes e tristes de toda a Bíblia. Ele diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Imaginem a cena do ponto de vista do Criador. Deus, que havia olhado para tudo o que fez e dito que era muito bom, agora olhava para a humanidade e via uma maldade constante e profunda. O coração das pessoas estava totalmente inclinado para o mal. O texto diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e que isso pesou em seu coração. Essa linguagem nos mostra a profundidade da dor de Deus. Não é que Deus tenha cometido um erro, mas expressa uma tristeza divina, um lamento profundo por ver sua amada criação se desviar tanto do propósito original. É nesse momento de tristeza divina que Deus toma uma decisão drástica. Ele diz: "Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até os répteis, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito." Era uma decisão de recomeçar, de limpar a terra da violência e da corrupção que haviam dominado completamente. A maldade havia se tornado tão generalizada que um juízo era inevitável. A terra estava corrompida e cheia de violência por causa da humanidade. Mas em meio a essa escuridão e juízo iminente, surge um raio de luz e esperança. O versículo 8 nos traz um alívio. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uau! Em um mundo inteiro que havia virado as costas para Deus, havia um homem que era diferente. E quem era Noé? A Bíblia o descreve de forma muito especial. Diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Isso não significa que Noé era sem pecado, mas que ele tinha um coração voltado para Deus, que buscava obedecer e viver em comunhão com o seu Criador, assim como Enoque, seu bisavô, que também andou com Deus. Ele era um homem íntegro, um ponto de luz em um mundo de trevas, e por causa de sua fé e obediência, Deus escolheu Noé e sua família para serem o meio de preservação da vida. Então, Deus revela seu plano a Noé, um plano grandioso e, para a época, absolutamente inacreditável. Deus disse: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofê." Deus instrui Noé a construir uma embarcação gigantesca, uma arca, e ele dá as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas atuais, isso seria algo em torno de 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Um navio enorme, com 3 andares, uma única porta ao lado e uma abertura para a luz no topo. A arca deveria ser toda calafetada com piche,
por dentro e por fora, para ser totalmente à prova d'água. Pensem no tamanho da fé que Noé precisou ter. Ele viveu em uma época onde talvez nunca tivesse chovido da forma como conhecemos. E agora, Deus lhe pedia para construir um barco gigante no meio da terra seca, anunciando um dilúvio que destruiria tudo. As pessoas ao seu redor devem ter zombado dele, o chamado de louco. Mas a fé de Noé não se baseava no que ele via ou no que os outros pensavam, mas na palavra de Deus. Deus explica a razão da arca. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas para Noé, Deus faz uma promessa, uma aliança. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. A arca seria o refúgio, o meio de salvação para Noé e sua família, e não apenas para eles. Deus também ordenou a Noé que levasse para dentro da arca um casal de cada espécie de ser vivo, um macho e uma fêmea de todas as aves, de todos os animais e de todos os seres que se arrastam pelo chão. O objetivo era claro: para os conservares em vida contigo. Deus, em seu juízo, também demonstrou sua misericórdia e seu plano de preservação da criação. Ele não queria aniquilar tudo para sempre, mas purificar a terra para um novo começo. Além dos animais, Noé também deveria juntar e armazenar todo tipo de comida, o suficiente para sustentar sua família e todos os animais durante o tempo que estivessem na arca. O capítulo termina com uma declaração poderosa sobre o caráter de Noé. O versículo 22 diz: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Que exemplo de obediência! Noé não questionou, não duvidou, não procrastinou. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu em tudo. Foram anos de trabalho duro, de perseverança em meio à zombaria e à incredulidade do mundo ao seu redor. Mas a sua fé o sustentou. O capítulo 6 de Gênesis é profundo. Ele nos mostra a seriedade do pecado e a tristeza que ele causa no coração de Deus. Mas ao mesmo tempo, nos revela a imensa graça divina, que sempre provê um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. Noé, a arca e o dilúvio são uma grande prefiguração da salvação que temos em Cristo. Assim como a arca foi o único refúgio seguro do juízo do dilúvio, Jesus Cristo é o nosso único refúgio seguro, a nossa arca da salvação do juízo final. Todos que pela fé entram nele estão salvos. Que a história de Noé nos inspire a sermos justos em nossa geração, a andarmos com Deus mesmo quando o mundo ao nosso redor caminha na direção oposta. Que possamos ter a fé e a obediência de Noé, confiando nas promessas de Deus e agindo de acordo com a sua palavra. Espero que essa reflexão sobre Gênesis 6 tenha abençoado sua vida. O que mais te tocou nesse capítulo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você foi edificado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio da nossa série, onde veremos a entrada na arca e o início do dilúvio. Muito obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.